Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Vitor Soares. Nesse vídeo nós iremos resolver um simulado sobre a banca FGV. Mas antes, se inscreva no canal, acione o sininho para que você possa receber notificações. Sem mais delongas, vamos para a tela. Primeira questão diz o seguinte: a respeito da transversalidade, da interdisciplinaridade, modo de se trabalhar o conhecimento, assinale a afirmativa correta. A primeira, diferentemente da segunda, busca uma reintegração de aspectos que ficaram isolados pelo tratamento disciplinar, não pensam de forma diferente nesse aspecto, e sim igualmente. Questão errada. A segunda estabelece uma relação entre conteúdos teoricamente sistematizados e questões da vida real, privilegiando temas dos diferentes campos do conhecimento. Quem privilegia temas dos diferentes campos do conhecimento não é a interdisciplinaridade, sim a transversalidade, e não fica apenas nos aspectos teóricos, mas também práticos, ok? Questão errada. A primeira, assim como a segunda, assenta em procedimentos didáticos que privilegiam temas e eixos condutores desvinculados de qualquer matéria. Eles são vinculados às matérias, tá certo? Não há essa desvinculação, muito pelo contrário, precisam estar vinculados às matérias. E outro aspecto importante é que você tem aqui não a transversalidade e a interdisciplinaridade. Vem comigo, pessoal. Nessa perspectiva, quem trabalha é a transversalidade, ok? A segunda questiona, ou seja, a interdisciplinaridade, questiona a fragmentação de disciplinas escolares, ok? A favor do diálogo sobre determinado tema ou problema entre as diversas áreas. Ok, pessoal, gabarito, letra D. Próxima questão diz o seguinte: passagem dos reflexos aos esquemas de ação. As ações são repetidas devido aos efeitos interessantes que produzem. Ações começam a ganhar intencionalidade. O eu e o mundo tornam-se progressivamente distintos. Os indivíduos e os objetos diferenciam-se e organizam-se no plano das ações exteriores, e a permanência dos objetos vai sendo construída. Formam-se as primeiras imagens mentais, jogos, imitações, imagens interiores, simbolização. Assinale a opção que indica o conceito da epistemologia genética de Piaget, descritos acima. Toda essa descrição, pessoal, quando se fala de epistemologia genética, nós estamos falando dentro de uma perspectiva do estágio sensório-motor, ok? Então vamos lá. Processo de adaptação por assimilação, não. Modificação das estruturas por acomodação, não. Organização cognitiva a partir da equilibração, não. Estruturas da cognição por esquemas mentais, também não. Desenvolvimento cognitivo do estágio sensório-motor, ok? Nosso gabarito, então, letra E. Próxima questão diz o seguinte: ao que nasce torto, morre torto. Aqui é uma perspectiva que vai ser desenvolvida na perspectiva do inatismo. Por quê, pessoal? É o inatismo que fala que a perspectiva do nascimento, as perspectivas hereditárias, são mais importantes do que, por exemplo, a experiência, ok? Então vem comigo. O ditado acima expressa metaforicamente uma certa abordagem quanto aos processos de aprendizagem. Essa abordagem é classificada como inatista. Ok, pessoal? Nosso gabaritozinho aí, letra A, pois o aprendizado é fruto de uma regulação endógena, de mecanismos considerados como inatos, que ocorre por insight, ou seja, pela reorganização perceptiva. Pode gabaritar, gabarito letra A. Próxima questão diz o seguinte: cabe à equipe gestora de uma escola conduzir a construção coletiva do projeto político-pedagógico. Ok. E enfatizar a articulação entre seus elementos constitutivos: o marco situacional, o conceitual e o operacional. A esse respeito, relacione os elementos constitutivos do PPP à sua
respectiva caracterização. Nós temos aqui 1 para marco situacional, 2 para marco conceitual e 3 para marco operacional. Então vamos lá? Compreende o planejamento das ações a serem tomadas pela comunidade escolar para efetivar o projeto de escola em um processo contínuo de desenvolvimento e análise da realidade escolar para buscar a solução de problemas no propósito de tomada de decisões. Pessoal, aqui nós temos o marco operacional, tá certo? Marco operacional, beleza? Que vai caracterizar o que faremos, beleza? O que faremos. Próximo, define os fundamentos teóricos nos quais a escola se pauta e que constitui a base para o planejamento do professor, a fim de que sua prática pedagógica seja condizente com as necessidades educativas dos estudantes, possibilitando que a escola cumpra sua função social. Nós estamos falando aqui, pessoal, do marco conceitual, ou seja, o que queremos, beleza? O que queremos, ou seja, aqui o 2. Apresenta uma descrição da realidade escolar com as características mais relevantes da comunidade em que a escola está inserida, perfil socioeconômico, incluindo a diversidade dos sujeitos e priorizando os aspectos que implicam no processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, minha gente, marco situacional. O que somos? Perfeito. O que somos? Ou seja, 1. Então ficou 3, 2, 1. Vamos lá? 3, 2, 1. Gabarito, letra C. Próxima questão diz o seguinte: a respeito das contribuições dos pensadores da educação que, no século XX, propuseram teorias e experiências inovadoras, relacione os conceitos listados às suas respectivas descrições. Nós temos aqui o pragmatismo de John Dewey, o socio-interacionismo de Vygotsky, a equilibração majorante de Piaget. Então vamos lá, pessoal. O indivíduo apreende o mundo por meio da atuação com o meio e com outros seres, e através do contato com a cultura pré-concebida que o pensamento se constitui. É estabelecida uma troca mútua entre o sujeito e o meio e realiza-se uma experiência pessoalmente significativa. Pessoal, todas as vezes que você vê palavras-chave, como, por exemplo, a questão da constituição do sujeito, a questão da cultura, pode colocar Levi Vygotsky, é Vygotsky que trabalha nessa perspectiva cultural. Então já pode colocar aqui, ó, o 2, beleza? Próxima questão. As ideias são instrumentos para solucionar problemas da vida prática. O conhecimento, portanto, só é relevante se estiver conectado com o contexto social. A dúvida e a inquirição são desenvolvidas em um contexto prático ou prática, sem isolar o conhecimento da ação. Aqui, pessoal, nós estamos falando do pragmatismo de John Dewey. É justamente essa perspectiva do contexto prático, problemas da vida prática que ele vai trabalhar, beleza? Então pode colocar aí, gabarito aí, 1, tá certo? John Dewey. Próxima questão. A busca pelo conhecimento se dá para suprir a necessidade de compreender o mundo, o que traz a sensação de equilíbrio e bem-estar para os sujeitos. Esse processo de compreensão é feito através da assimilação, reconhecer o que já faz parte de um repertório familiar, da acomodação, modificar conhecimentos prévios para adequar os novos. Então você tem aqui equilibração, assimilação
e acomodação. Palavras que estão conectadas com quem, pessoal? Com Piaget. Então pode marcar aí, questão aí 3, ok? Ou seja, nós temos aí 2, 1 e 3, gabarito, letra C. Pode marcar aí, gabarito, letra C. Próxima questão, diz o seguinte: sobre o projeto político-pedagógico da escola, assinale a afirmativa correta. Confere identidade à instituição de ensino na medida em que divide os alunos de acordo com suas capacidades físicas e cognitivas. Isso é segregação. O projeto político-pedagógico não pode desenvolver esse tipo de atividade, esse tipo de medida. Questão aí errada. Próxima questão. Decorre da participação coletiva da comunidade que conjuntamente elabora o marco legal, independentemente dos poderes públicos. De maneira nenhuma, pessoal, você tem toda uma legislação que vai ali ser considerada no processo da elaboração do PPP, beleza? Então aí, questão errada. Resulta da autonomia da comunidade, ok? Interna e externa, ok? Em planejar a identidade e a gestão da instituição de ensino, ok? Tendo em vista a base legal. Agora sim, considerando a base legal, nós temos aí gabarito letra C. Olha só, a letra D é concebido pelo corpo diretivo, que em casos excepcionais não é só pelo corpo diretivo, é por toda a comunidade escolar. Relativiza os critérios qualitativos, não pode relativizar os critérios qualitativos, ele tem que considerar os critérios qualitativos sobre os quantitativos, perfeito? Então aí, questão errada. Próxima questão diz o seguinte: sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, analisa as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa. Os princípios e objetivos curriculares para o ensino fundamental e médio são implantados considerando-se uma formação básica comum e uma parte diversificada, verdadeiro, pessoal. A educação especial é a modalidade transversal a todas as etapas e modalidades, ok? E deve ser prevista no projeto político-pedagógico da unidade escolar, verdadeiro. As escolas privadas e o sistema de ensino devem cumprir a exigência mínima de 70% que prevê a LDB quanto à carga horária e a duração do ano letivo. Pessoal, de maneira nenhuma, tem que cumprir integralmente. Vamos lá? Você tem aí, pessoal, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que devem cumprir o seguinte: carga mínima de quanto, pessoal? 800 horas, ok? Onde, professor? Em 200 dias letivos, beleza? Lembrando que ensino fundamental e ensino médio, os 200 dias não pode contar a questão de recuperação, beleza? E aí você tem educação infantil que sai fora dessa perspectiva de recuperação. Então, essa questão aqui está falsa. Então você tem VVF, VVF é gabarito letra A. Pode colocar aí, gabarito letra A. Próxima questão diz o seguinte: a valorização das aptidões individuais e da autoeducação, considerando o aluno como sujeito do conhecimento e a adoção de práticas de ensino centradas no aluno e no grupo, são aspectos próprios da concepção pedagógica liberal e renovada. Perfeito, pessoal. É a concepção renovada, liberal, que pensa justamente no aluno e no grupo, dentro dessa perspectiva do ensino centrada nesses sujeitos, beleza? Então, gabarito aí, letra A. Próxima questão diz o seguinte: as opções a seguir apresentam instituições e organismos que atuam com instâncias de monitoramento e avaliação periódica da execução e do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, à exceção de uma. Aqui nós estamos tratando, pessoal, sobre o artigo 5º, beleza? Do Plano Nacional de Educação, que vai dizer que os responsáveis pelo monitoramento e avaliação são justamente o MEC, beleza? O MEC,
você tem aí o segundo, que vai ser a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, beleza? E também do Senado Federal. Você vai ter o terceiro aí, minha gente, que será justamente o Conselho Nacional de Educação. E você vai ter aí o quarto, que será o Fórum Nacional de Educação. Perfeito? Então são esses aí os responsáveis pela avaliação e o monitoramento. Então vamos lá. Ministério Público, opa, já achamos aqui quem está fora. Gabarito, letra A. Perfeito? Então vamos lá, a próxima questão. Diz o seguinte: as opções a seguir apresentam diretrizes do Plano Nacional de Educação, à exceção de uma. Assinale-a. Então vamos lá, pessoal. Formação, aqui vai tratar do artigo 2º, beleza? Formação para o trabalho e para a cidadania. Consta lá como sendo uma diretriz, lá no seu inciso 5º. Valorização dos profissionais da educação, inciso 9º. Superação das desigualdades educacionais, inciso 3º. Construção de institutos federais de ensino. Pessoal, não consta, beleza? Não consta. Erradicação do analfabetismo, você tem aí o inciso 1º, portanto, nosso gabarito D de dado, a construção de institutos federais não está previsto lá nas diretrizes do Plano Nacional de Educação, beleza? Próxima questão diz o seguinte: um professor percebe que seu aluno continua sendo vítima de violência física, apesar de a direção da escola já ter reunido com a família e esgotado todas as possibilidades de intervenção direta. Considerando a gravidade da situação, a escola deve acionar. Nós estamos tratando aqui do campeão, que é cobrado pelo ECA, que é o artigo 56, pessoal. Lá no seu inciso 1º, fala que quando a criança receber maus tratos, tá certo? Eu preciso acionar o conselho tutelar. Então, portanto, aí, gabarito letra A. Beleza? Próxima questão diz o seguinte: concepção surgida na segunda metade do século XIX, que propõe uma pedagogia ativa ao colocar o aluno no centro da aprendizagem no século XIX, atribuindo-lhe papel fundamental na aquisição do conhecimento. O trecho acima refere-se à concepção pedagógica conhecida como nada mais, nada menos que escola nova, beleza? É o escolanovismo que está sendo tratado aqui. Próxima questão, nós temos o seguinte: as opções a seguir apresentam diretrizes do Plano Nacional de Educação, à exceção de uma. Não é questão repetida, tá, pessoal? Para você ver o quanto que as diretrizes do Plano Nacional de Educação são cobradas. Vamos lá, para o primeiro: erradicação do analfabetismo. Nós temos aí o inciso 1º. Lembrando que as diretrizes estão lá no seu artigo 2º, perfeito? Melhoria da qualidade na educação, você tem aí o 4º. Valorização dos profissionais da educação, você tem aí o 9º. Superação das desigualdades educacionais, você tem aí o inciso 3º. E, por fim, universalização do acesso ao ensino superior. Na verdade, pessoal, é ao atendimento, tá certo? Escolar. Não ao ensino superior. Portanto, aí, gabarito, letra E. Beleza? Inclusive, esse daqui que fala sobre o atendimento, a universalização do atendimento escolar, é o inciso 2º, perfeito? Então, nós temos aí gabarito, letra E. Próxima questão diz o seguinte: observe a imagem abaixo. Nós temos uma imagem aqui, que são os campeões do comportamento, onde os campeões vão recebendo estrelinhas, beleza? Então, aqueles que estão se comportando vão recebendo estrelinhas e vão recebendo também uns smilezinhos
que vão correspondendo aí justamente a um estímulo para que eles possam se comportar. Então vamos lá. A teoria da aprendizagem que poderia ter inspirado a elaboração e a utilização sobre material didático qual é a teoria que trabalha com o estímulo e resposta, que trabalha com o estímulo positivo para que a criança possa repetir aquela ação. Nós temos aí o comportamentalismo, também conhecida como behaviorismo. Então vem comigo. Você tem aqui o material didático que foi trabalhado na perspectiva construtivista? Não. Sócio-interacionista? Não. Behaviorista. Olha aí, gabarito letra C. Beleza? Próxima questão diz o seguinte: de acordo com a LDB vigente, as opções a seguir apresentam princípios que orientam o ensino nacional, à exceção de uma. Assinale. Então vamos lá. Quando fala sobre os princípios do ensino nacional, eu estou tratando aí do artigo 3º, perfeito? Então vamos lá. Apreço à tolerância? Sim, nós temos lá no seu inciso 4º. Liberdade de aprender e ensinar? Sim, inciso 2º. Unidade nas concepções pedagógicas? Pessoal, não é unidade. Lá no seu inciso 3º, você tem pluralismo, beleza? Não unidade. Valorização dos profissionais de educação, ok. A valorização dos profissionais está lá no 7º, perfeito. E você tem aqui consideração com a diversidade étnico-racial, que é justamente o inciso 12. Então nós temos aqui gabarito, letra C de casa. Próxima questão diz o seguinte: o projeto político-pedagógico é um documento que define uma política para a educação do país? Não, pessoal, ele não vai definir uma política para a educação do país. É um documento local, um documento da instituição. Vem comigo. Regulamenta a carga horária dos professores? De maneira nenhuma. Quem vai regulamentar a carga horária dos professores são os documentos legais, as diretrizes, os normativos. O PPP está preocupado com a comunidade escolar, perfeito? Garante a identidade pedagógica das escolas? Ok, é esse o papel do PPP. Gabarito, letra C. Próxima questão diz o seguinte: leia o trecho a seguir. Órgão permanente autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Pessoal, eu estou falando do Conselho Tutelar, beleza? São as características aí do Conselho Tutelar, gabarito, letra A. Próxima questão diz o seguinte: o artigo 15 da Lei 8.069 de 90 define a criança e o adolescente como? Essa lei, pessoal, mais conhecida como ECA, perfeito? Objetos de tutela social e moral? Não. Lá vai definir, pessoal, no artigo 15, como sendo pessoas em processo de desenvolvimento, beleza? Desenvolvimento. Então vamos lá. Seres portadores de direitos parciais? Não. Pessoas em processo de desenvolvimento. Gabarito, letra C. Próxima questão, nós temos o seguinte: leia o fragmento a seguir. Segundo a LDB, o ensino será ministrado com base nos princípios como, aqui, artigo 3º, beleza? Então vamos lá. Quais são eles, pessoal? Igualdade de condições para acesso e permanência da escola, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e, finalmente, valorização da experiência extracurricular. Nós temos aí, então, nosso gabarito, letra C. Próxima questão diz o seguinte: leia o fragmento a seguir. A avaliação é um tipo de avaliação que leva em consideração as individualidades, os processos educacionais, com foco no estudante, em seus avanços e conquistas, cujo o resultado pode estar expresso em uma nota atribuída como, por exemplo, a um teste. Pessoal,
essa questão aqui é uma questão muito interessante, porque essa última parte aqui, ela vem com a questão da nota. Perceba que ele vem tratando como pode estar expresso, não deve estar expresso. Por quê? A nota pode ser uma atribuição qualitativa. Toda narrativa, todo trecho está falando aí de avaliação formativa, beleza? Você não pode desconsiderar por apenas um pedaço. Por quê? Na avaliação formativa pode ter nota? Sim, mas ele vai ser tratado de uma perspectiva formativa qualitativa, beleza? Cuidado com questões como essa. Então você já pode colocar aí, ó, formativa, beleza? Gabarito aí, letra A. Muito bem, pessoal, quero agradecer a cada um de vocês que ficou conosco até agora. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.